Olá, meus queridos alunos e queridas alunas do primeiro ano. Bem-vindo a mais uma aula de Agricultura Geral pelo professor Vanderval. Controles de insetos e doenças na agricultura. Material para a aula de Agricultura Geral do Cefa Manuel Monteiro é extraído da Universidade Federal de Viçosa e ministrada pelo professor Vanderval. Vamos para o vídeo. Caudas, extratos, biofertilizantes e plantas repelentes. Nós iremos tratar nessa aula sobre essas questões. Nós iremos tratar de produtos naturais que vão ajudar a nos manter livres de pragas e doenças nas nossas plantações. Práticas preventivas. Algumas práticas podem ser realizadas pelo agricultor durante o manejo de sua cultura com o objetivo de proteger e fortalecer as plantas. Essas práticas independem dos insetos, pragas e doenças que venham a causar danos à sua plantação. Ao restabelecer o equilíbrio do ecossistema, contribui para a recuperação da fertilidade do solo, na medida em que não mata micro-organismos benéficos nas lavouras e controla os micro-organismos indesejáveis. Esse fato é o seguinte: se você usar sempre o veneno químico comprado nas farmácias agrícolas, esses venenos irão matar a vida do solo, mata tudo, não vai matar apenas algumas coisas, mata tudo. E nós iremos falar algumas práticas preventivas que vão ajudar a vocês, talvez nem precisar de usar veneno, desde que siga algumas instruções que a gente está falando aqui, naturais. Exemplos de práticas preventivas realizadas pelos agricultores: obter mudas e sementes sadias. Nós temos que escolher já mudas e sementes sadias. Os lavradores já são acostumados. Na roça de milho, vai escolher a melhor espiga para fazer a semente do próximo ano. Do arroz, a melhor espiga de arroz para o próximo ano. E assim, as hortaliças da mesma forma. O quiabo, o cuchá, vai escolher os melhores pés, os mais bonitos para escolher sua semente. Água na medida, nem muito pouco, nem muito além da quantidade. Então a água tem que ser sempre suficiente, não pode ser exagerado e nem pouco demais. Para fazer um teste de umidade num canteiro, basta a gente pegar um punhado de terra do canteiro e apertar com a mão. Se a água escorrer entre os dedos, significa que está muito molhada. Se a água ficar um bolo certinho na sua mão, como um quibe, um bolo assim, esse bolo, a irrigação está perfeita. E se esfarelar, significa que está seco demais. Ter o costume de fazer rotação de cultura, como nós já vimos nas aulas anteriores. A rotação de cultura ela é fantástica, porque ela faz com que a terra não se habitue a um tipo só de planta. Então, quer dizer, os ácaros, fungos, bactérias, eles não serão os mesmos no plantio seguinte. Plantar diversas culturas na mesma área. Então, por exemplo, uma horta ou mesmo uma roça, ter várias coisas, ter milho, feijão, arroz, cuchá, quiabo, melancia, não é? Na horta ter cebola, coentro, tomate, quiabo, maxixe e assim por diante. Na lavoura, cultivar plantas repelentes a pragas e doenças. O que é planta repelente? Planta repelente é planta que solta cheiro. Mastruz, hortelã. Se você tem no meio de um canteiro um pé de hortelã, isso vai afastar algumas pragas. O cravo de defunto que o povo fala, são várias plantas que nós vamos citar exemplo a seguir, que podem ser usadas como plantas repelentes. Cuidar da biodiversidade. Biodiversidade significa todo o meio ambiente, deixar as caçadas de mão. Os animais que a gente caça, os pássaros que a gente caça, eles são controladores naturais das doenças e pragas. Então nós devemos deixar a natureza viver. A biodiversidade tem que ser viva e cultivar espécies mais adaptadas à região. Então, quer dizer, se a gente sabe que nossa região, o arroz tal, o milho tal, a hortaliça tal, ela é importante para aquela região, ela é acostumada naquela região, aí sim é essa que nós devemos cuidar. Então, se usar esses
esses exemplos práticos, a gente já vai ter um índice de ataque de pragas e doenças muito grande. Mas mesmo com essas práticas, os insetos, pragas e doenças insistirem em atacar, alguma receita pode ser feita a partir de substâncias que não prejudicam a saúde humana e nem o meio ambiente. Por isso, essa cartilha foi criada para auxiliar os agricultores com a orientação práticas naturais e saudáveis para que ela consiga controlar insetos e doenças em sua propriedade. Atenção! Nós temos que ter bastante atenção, gente. Eu nem vou ler o texto, vocês podem estar lendo, mas escuta o que eu estou falando. Algumas plantas, algum líquido pode ser alérgico. Então é importante que vocês saibam disso antes. Passa na pele um pouquinho, na parte superior da mão, e veja se tem alguma reação. Se não tiver, tudo bem, pode manusear o produto. Com exceção da pimenta, porque tem uma receita aqui que é de pimenta e toda pessoa é sensível à pimenta. Então, isso é muito importante que vocês olhem. Outras coisas. Vocês devem usar luvas, devem usar uma camisa de manga comprida, calça, bota, quando vão aplicar os venenos. Tem que ter equipamento. E hoje a máscara, principalmente. Se você vai aplicar em grande área, o óculos também. Então todas essas EPIs são importantes para a aplicação do veneno, mesmo que o veneno seja natural. Porque o veneno, mesmo que ele sendo natural, ele pode causar algum dano à pele, algum dano à saúde da gente. Porque são defensivos, né? São produtos que podem ter alguma reação. Manejo de pragas e inseticidas naturais. Cuidados na aplicação da cauda. Os preparados aqui sugeridos devem ser pulverizados sempre em vento fraco no final da tarde, quando as temperaturas estão mais amenas e o sol já saiu. Até porque se você plantar, aplicar meio-dia, evapora, então não tem o efeito desejado. E a maioria das pragas, elas atacam noturnamente. Não aplicar em dias chuvosos, ou com possibilidade de chuva após a pulverização. Antes de aplicar numa área maior, é bom aplicar em pequenas áreas para observar o efeito que causa nas plantas. Por quê? Cada área, cada cultura e cada agricultor é único. Então, a gente precisa fazer os testes. O bom técnico agrícola, ele antes de testar algo, antes de aplicar algo, ele testa, faz o teste antes. Olha, esse veneno que eu estou ensinando aqui agora, ele é o macerado de pimenta e fumo. Ele é para todo tipo de inseto de hortaliças e inseto até de roças. Por exemplo, lagartas, por exemplo, besouros, mosquitos, pulgões. Ele ataca todos os venenos. Como é que se faz? Um dos melhores inseticidas é a solução de pimenta, álcool e fumo. Ingrediente: 500 gramas de pimenta malagueta, dos 750 ml de álcool ou cachaça, para quem não consegue ter o álcool, mas pode comprar um meio litro de cachaça, ou 750 ml de cachaça, e 100 gramas de fumo picado, que pode ser em pacotinho. Esse material você encontra praticamente nas comunidades. Você vai num boteco, você tem a cachaça, você tem o fumo. Você pode plantar a pimenta e ter em casa. Então não é um produto que é caro, que é difícil de ter, né? E você precisa de 1 litro de vidro. Preparo: introduz o fumo e a pimenta dentro de 1 litro de vidro. E esse litro de vidro, se ele for escuro, de cor escura, melhor. Com um bastão, você pega um bastão que caiba na boca do litro e corte ele reto na extremidade, para que esse bastão possa socar a pimenta ou pisar a pimenta dentro desse litro. Você pisa até magoar toda a pimenta dentro do litro, não é? Depois introduz o álcool ou a cachaça e role. E ponha em um local escuro por 7 dias. Pode ser dentro de um armário, pode ser debaixo da cama, pode ser num lugar escuro que você e frio, não pode botar no sol. E com 7 dias esse defensivo fica pronto. Agora o uso. Você tem que coar
esse material para botar numa bomba. Então é com paninho, é com uma peneirinha. Coe, né, primeiro, e escorra somente o líquido. Meio copo desse produto para 10 litros de água e ponha em uma bomba. E só aplicar nas horas frias do dia. Pode ser incluir no um copo de urina de vaca curtida, que é um veneno que nós vamos falar mais para frente. Esse veneno mata todo tipo de inseto. Manejo de praga, inseticida naturais, inseticida de cebola e alho. 3 cebolhas, 5 dentes de alho, 10 litros de água. Moer a cebola e o alho, misturar os dois em 5 litros de água. Em um pano, espremer e coar a mistura para retirar o suco. Colocar esta mistura em mais 5 litros de água e pulverizar as plantas. Isso também vai fazer o controle de pulgões em feijão, beterraba, cebola, alho, né? Também pode ser utilizada como fungicida em tomateiro. Fungicida é aqueles fungos pretos, fungos brancos que dá na folha do tomateiro. Esse produto ele pode ser colocado preventivamente antes de que o fungo ou a praga ataque. Calda de couve com pulgões. Couve com pulgões. Se você tem uma folha de couve que já tem pulgão, entendeu? 1 litro de álcool, meia garrafa PET de folha velha de couve infestada de pulgão. Ela tem que estar infestada de pulgão. Por quê? Porque o pulgão, ele pode ter alguns pulgões dentro dessa folha que ele já tem uma doença que já mata ele próprio. Então, se você faz o veneno com essa folha, já vai potencializar a força do veneno para hortaliças, para matar insetos na hortaliça, principalmente os pulgões. Fazer 1 litro de calda, misturar 1 litro de álcool e meia garrafa PET de folhas velhas de couve infestada. Deixar descansar por 8 a 15 dias no máximo. Aplicar e diluir 10 ml da calda em 1 litro de água. Não é? E aí aplicar na plantação. Controle de pulgões, isso aí. Esse controle de lesma não é todo lugar que tem, né? Mas é de 10 a 15 lesmas, colher 10 a 15 lesmas, 1 litro de água e uma garrafa PET. Coletar a espécie que quer controlar, fazer uma infusão e colocar em 1 litro de água fervendo durante 10 a 15 lesmas ou caracóis. Deixe fermentar uma garrafa PET durante 2 a 3 dias até estar com cheiro podre. Diluir a calda em até 10 litros de água e com essa solução regar abundantemente as plantas atacadas. Isso aí vai 2 a 3 vezes por dia. Ataca as lesmas. Inseticida do NIM. Então, gente, aqui vocês vão ver ingrediente: 500 gramas de semente de NIM, 1 litro de água. Ralar as sementes e mergulhar em 1 litro de água. Diluir 1 litro de calda a 10 litros de água e pulverizar sobre as plantas. É inseticida, repelente, fungicida, nematicida. Controle de 200 tipos de insetos e plantas nas plantas. Outra feita de NIM em casa, né? Usando sementes secas e moídas, né? E o sabão. Geralmente o sabão, gente, quando você coloca o sabão em uma receita, esse sabão vai segurar essa receita na folha, fazendo com que as propriedades fiquem mais grudadas. Então aqui tem um modo de preparo, a função, observação. Eu vou passar isso em uma cartilha para vocês. A base do tomateiro: meio quilo de folha de talos de tomateiro e 1 litro de álcool. Picar as folhas e talos de tomateiro e misturar com álcool. Deixar em repouso de 3 dias. Coar um pano fino e esperar para tirar todo o sumo. Diluir 1 copo da mistura em 10 litros d'água e pulverizar sobre as plantas infectadas contra pulgão de qualquer planta. Então o tomateiro ele tem um veneno que ele ataca o pulgão das outras plantas. Macerado de samambaia, da mesma forma,
é só você seguir a receita como está. Pode ser usada essa samambaia brava do mato, que é a boa, né? Uma outra observação importante é que toda receita que tem álcool vocês podem substituir por cachaça. Não há nenhum problema, se você não tem o álcool na comunidade, você usar a cachaça. Controle de formigas. As formigas têm sido um problema recorrente em várias propriedades e tem provocado muito prejuízo para o controle e se torna difícil e não cause maiores danos econômicos. É de extrema importância que seu controle seja acompanhado de práticas preventivas. Essas práticas sejam feitas de forma conjunta com as propriedades de vinho. Converse com seus vizinhos e discuta os benefícios do controle natural para a sua área, né, para a sua comunidade em geral. Você sabia que um gavião consegue ingerir ou menos 30 kg de insetos no ano? Um tamanduá mantém livre as formigas numa área de 5 a 10 hectares. Uma boa iniciativa é preservar a biodiversidade. Gente, igual falei no início, quando a gente mata o tamanduá, mata o tatu, esses animais consomem formiga. Então, você matou um animal desse, você está matando um companheiro seu de ajudar na agricultura. Manejo alternativo de formigas. Plantas atraentes, leucena, mandioca, cana-de-açúcar, gengelim, feijão de porco. Podemos colocar o nim, não é? O gergelim, gente, não é? Ele é muito forte. Se você pega a formiga corta a folha do gergelim, leva para dentro do formigueiro, o que acontece? O sumo e o vapor dessa folha lá no formigueiro vai matar os fungos e bactérias que as formigas consomem. Então mata a formiga de fome. É isso que acontece. Plantar em áreas que não são as cultivadas, com o objetivo de atrair as formigas para longe. Essas plantas, elas atraem, né? Essas plantas que eu estou colocando atraem e mata. Plantas repelentes, hortelã, batata doce, salsa, cenoura, mamona e fedegoso. Plantar próximo aos formigueiros nas bordas da lavoura. Sugestões para o controle de diminuição de infestação: aumentar a biodiversidade do ambiente, fazer sempre boa adubação orgânica no solo, cobertura morta, leguminosa e composto, favorecer a vida dos pássaros, tatus e animais na propriedade, controle de formigas. Mas, se tem muito desses animais, pode ser porque tem muita formiga. Formiga é desequilíbrio e o tratamento é necessário. Controle químico caseiro para o controle de formiga: 2 kg de cal virgem e 10 litros de água quente. Aplicar sobre os principais olheiros do formigueiro. Controle de formiga. Então esse controle é químico, mas ele é um controle natural, não é? É um controle que não vai afetar o formigueiro. Atenção! Nos casos de desequilíbrio extremo, muita quantidade de formiga, quando o agricultor optar pelo uso de venenos comerciais, é necessária orientação técnica e adequada para um bom resultado. Para isso, primeiro é preciso diferenciar a formiga, saúva ou quem-quem. É bom saber que muitos venenos que controlam uma formiga não controlam outra, né? Então isso e deve ser aplicadas, né, de forma que de aplicação uso evite o problema com a intoxicação. Você não pode ter contato com o veneno químico. O veneno químico, o uso químico, gente, é só no caso que não houver possibilidade da parte natural resolver. Então aí nós precisamos de usar os venenos químicos para não perder a plantação. Material para a aula de agricultura geral do Cefam número 3, extraído da Universidade Federal de Viçosa, Minas Gerais, professor Vanderval.
Um grande abraço, espero que essa aula possa ter sido bastante boa e eu vou estar divulgando a cartilha junto com essa aula que eu coloquei, fazendo algumas explicações. Um grande abraço e até a próxima aula.